Olá, boa noite. Meu nome é Hernandes, sou estudante de administração pública e estou aqui hoje para apresentar o meu trabalho, o meu projeto de pesquisa para a disciplina de seminário 5. Muito bem. O primeiro que o projeto ele tem como objetivo, né, é discutir a capacidade efetiva das deliberações de um conselho específico, que é o Conselho Municipal de Assistência Social de Padre Paraíso. É um projeto que apresenta uma discussão em torno de democracia participativa, ou seja, das relações de poder entre o Estado e a sociedade civil. Isso é uma discussão que os conselhos entram como peça-chave nessa distribuição do poder. Os conselhos são considerados um efeito moderno das democracias modernas, onde que há uma distribuição do poder de forma vertical, né? Há duas formas de distribuir o poder verticalmente: através das eleições, que é onde, né, a sociedade civil vai fazer a escolha dos seus governantes em todas as esferas no Brasil, né, municipais, estaduais e federal, e o outro meio de distribuir esse poder é através dos conselhos na formulação das políticas públicas. Então, onde que estrutura-se o Estado democrático de direito. Então, o objetivo é discutir um conselho específico, né, da Conselho Municipal de Assistência Social, ou CMAS, de Padre Paraíso. Avaliar, no período de 2017-2018, a efetividade das suas deliberações, como elas se deram e como elas foram tomadas essas decisões, como foi deliberado. Muito bem. Essa pesquisa ela é importante para justificá-la, porque, primeiro, traz para a administração pública a discussão da formulação de políticas públicas. Ou seja, no processo de estruturação de uma política pública, essas políticas elas precisam de mecanismo de controle, é o chamado controle social. Então, esse mecanismo de controle, ele se dá também a partir da sociedade, que é através dos conselhos, das conferências, dos observatórios. São mecanismos que as políticas públicas prevê, e aí dentro da legislação, quando ela é constituída, e aí esses conselhos passam a funcionar nessas medidas. Obviamente que são nos vários níveis que esses conselhos atuam: conselhos nacionais, conselhos estaduais e os conselhos municipais. As políticas públicas, nesse sentido, elas são importantes entender como é que são estruturadas. Então, a pesquisa vai responder a esse aspecto da assistência social em Padre Paraíso, se realmente o Conselho tem efetividade nas suas deliberações. Bom, esse é um aspecto que se responde à administração pública, ou seja, para que tenha efeito de uma política nas suas ações, que ela tenha realmente efetividade na sua ação, essa política pública ela tem que funcionar bem nas suas estruturas. Então, essa pesquisa vai mostrar se esse mecanismo, que é o Conselho, está em acordo, está em funcionamento, que uma das funções do Conselho é deliberar. Muito bem. Uma outra que se justifica, além da administração pública, se justifica no meio acadêmico, porque é algo novo, é considerado algo novo. A estruturação de políticas públicas democráticas, e aí discutindo democracia participativa, é algo novo porque o Brasil vem implementar esse processo de gestão a partir da Constituição de 1988. Então, há
discussão se, dentro do âmbito acadêmico, como esse Estado democrático de direito tem formulado suas políticas públicas. Então, para o meio acadêmico, para o meio universitário, é uma pesquisa que responde aí e se soma a outros estudos também na área de relações de poder e de democracia participativa. Um outro aspecto que se justifica a pesquisa é no meio da própria comunidade, né? É importante que os conselhos tenham referência, que tenham um olhar de fora aonde que vai apontar a efetividade das deliberações desse conselho. Então, para a comunidade, e neste aspecto, o conselho são representantes daquela comunidade, ou representantes de profissionais, de usuários, de gestores da política pública de assistência social. Então, o conselho vai ter um parâmetro, pode ter um olhar sobre a pesquisa apresentada. Então, o objetivo também hoje se justifica pela a resposta àquela sociedade, a resposta àquela comunidade, onde que o conselho vai ter em mãos um trabalho onde que vai apontar a efetividade ou não daquele conselho. A pesquisa e o projeto está baseado com alguns debates, onde a gente chegou a pesquisar sobre os trabalhos e estudos de Vera Alves Cepeda. É uma professora, doutora da Universidade Federal de São Carlos, que apresenta o debate sobre democracias participativas e a importância e o papel dos conselhos nessa democracia. Qual é o papel dos conselhos e como eles, a função desses conselhos. Ela apresenta nos seus estudos e diz que os conselhos são uma das mais antigas formas de democracia direta, como os anciões na Grécia, o Conselho dos Anciões na Grécia. Então, é interessante observar que ela apresenta uma distribuição do poder, tanto no aspecto onde que o Estado tem pesos e contrapesos pela distribuição do poder sobre o legislativo, judiciário e executivo, e tanto também da distribuição do poder via os conselhos. E esses conselhos, eles são estruturantes para principalmente debater a transparência dos atos de governo. Então, é importante a qual a doutora Vera Alves Cepeda apresenta nos seus estudos. Um outro aspecto que foi consultado é um trabalho feito por Alessandra Veloso, que é uma licenciada em Educação do Campo, que faz um debate também, traz à tona, já por a falta da participação de um grupo específico. Ela faz um trabalho sobre os quilombolas e a inserção deles na Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília apresenta um curso de licenciatura em Educação do Campo, aonde busca um debate com os atores, os movimentos sociais do campo, ali da região de Brasília, do Distrito Federal. No entanto, acaba que não considera, na formulação do projeto político-pedagógico do curso, essa questão dos quilombolas serem parte dos movimentos sociais do campo. Essa desconsideração ou essa não participação do movimento quilombola leva a ter uma falha na política pública de educação. Isso é demonstrado claramente pela Alessandra Veloso, que apresenta as deficiências que o curso passa a ter com a política que, em vez de desfazer as desigualdades sociais, ela acaba fortalecendo um racismo, fortalecendo uma exclusão
dos afrodescendentes daquele processo. Então é interessante que na distribuição ou na discussão de trazer políticas públicas que façam enfrentamento às desigualdades sociais, essas políticas públicas elas têm que estar inseridas num processo democrático. E ser inseridas num processo democrático traz a necessidade da participação dos vários setores, dos movimentos sociais, dos representantes, dos usuários daquela política pública. No entanto, os quilombolas, naquele momento, ficaram fora dessa formulação do projeto pedagógico do curso de licenciatura da UNB. Bom, um outro debate também da importância dos conselhos foi justamente uma assistente social, Ana Paula Miranda, do Hospital Sofia Feldman. O Hospital Sofia Feldman é conhecido por um processo de humanização a gestantes, ao processo de gestantes, né? E esse processo de humanização no atendimento às gestantes da política de saúde é estudado pela assistente social Ana Paula Miranda, e ela apresenta nos seus estudos a importância dos conselhos desde o momento da formulação do Sistema Único de Saúde e como esses conselhos eles tiveram papel decisivo deliberando sobre uma saúde mais humanizada dentro do hospital. Dentro do Hospital Sofia Feldman, o sucesso da política de saúde se deu nos estudos da Ana Paula Miranda, se deu devido a essa participação e essa deliberação efetiva dos conselhos de saúde naquela política de saúde que atende às gestantes. Então, é muito importante, e aí os estudos mostram, como é o papel para uma democracia participativa dos conselhos e a formulação dessas políticas públicas e estruturação. Considera-se, então, que o papel dos conselhos nesses estudos aponta que é muito mais do que fiscalizador apenas. O controle social, nesse sentido, vem para o entendimento de que há uma grande debate para formular a política, implementar a política e reformulá-la. Não é só uma questão de fiscalização. A metodologia usada para esse projeto, proposta para esse projeto, é de uma revisão bibliográfica sobre o assunto, sobre o tema, né, de a participação, democracia participativa e as relações de poder e o papel dos conselhos nessa democracia participativa. Então, uma revisão bibliográfica nesse tema e um estudo dos documentos do período de 2017 e 2018 do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Parque Paraíso. Será feita um estudo das atas, das resoluções e das demandas apresentadas pela comunidade e pela gestão municipal ao Conselho. Toda a documentação apresentada como demanda para o Conselho Municipal de Assistência Social e suas resoluções, ou a resolutividade sobre a demanda posta, né, no quesito da assistência social. Será apresentado um estudo, participação de reuniões e relatórios apontando do Conselho atual, do funcionamento do Conselho atual, uma observação sobre essa atuação das deliberações do próprio Conselho.